A casa se erguia como uma sombra desconfiada em meio ao abandono. Lara chegou a ela com Miguel nos braços, o pequeno murmurando algo sobre seres fantásticos que habitariam aqueles muros descascados. Ela olhou ao redor, sentindo o peso da esperança se misturar ao desespero. O vento batia com força nas janelas quebradas, fazendo-as tilintar como um canto distante de um lamento. O ar estava pesado, carregado de um silêncio opressivo que parecia ter se instalado ali por anos. Ao caminhar pelo caminho coberto de grama alta, Lara sentiu o olhar dos passantes. Eram como flechas invisíveis, uma fusão de desprezo e compaixão que a atingia em cheio no peito. Ela se esforçou para não mostrar fraqueza diante de todos, mas o peso nas costas era real, sólido. Seus passos ecoavam entre as paredes, e cada estalo do assoalho reverberava como uma confirmação amarga de que ali não era um local acolhedor. Não era só uma casa. Era um lugar que ninguém queria ter, uma herança não desejada marcada por histórias obscuras. Miguel, sempre curioso, olhou para os lados, a expressão de encantamento momentâneo se desfazendo em um leve soprinho de medo. Lara apertou a mão dele com mais força, um gesto que simbolizava proteção e um amor indomável. "Vamos, filho", disse ela, a voz firme tentando encorajar tanto a si mesma quanto a ele. Ela acreditava que ali começaria um recomeço, uma chance inexplorada de vida. Os ventos frios traziam o cheiro de mofo e madeira velha, e as paredes estavam cobertas de traços de um passado que se recusava a ser esquecido. Enquanto caminhavam em direção à entrada principal, Lara pôde sentir o gélido sopro da casa, como se ela própria estivesse a sugar sua coragem, seu ânimo. Respirou fundo, tentando dissipar o nó na garganta. "Nem tudo que é velho é mau", disse para si mesma, ouvindo a voz suavizada de um passado remoto, em elogios sobre casas antigas que guardavam histórias. O sorriso desgastado de uma avó contando contos de ninar pareceu surgir em sua mente, distante mas reconfortante. Ao cruzar a porta, o rangido pareceu uma saudação carregada de dor. Os olhos de Lara se ajustaram à escuridão interna, e assim que o pequeno entrou, ele esvair-se em um misto de encanto e apreensão. O espaço era amplo, mas as sombras dançavam como espectros em busca de abrigo. Uma gota de água pingou quebrando o silêncio, e Lara percebeu que ali, dentro daquela casa deteriorada, o sol estava distante e a luz se escondia. As paredes tinham ouvidos e, com cada movimento, pareciam sussurrar memórias esquecidas. Ela parou um momento, permitindo que o peso da realidade a absorvesse. Sim, era uma casa antiga e incompreendida, mas era também um lugar onde ela poderia reaprender a se sustentar, um abrigo para ela e Miguel em meio à tempestade que a vida se tornara. "Aqui, Miguel", murmurou, tentando traduzir aquele espaço sombrio em algo que representasse novas oportunidades. O olhar do menino se iluminou, uma centelha de curiosidade em seus olhos ao descobrir uma nova eternidade entre aquelas paredes. Lara sentiu a determinação brotar em seu peito. Havia uma força dentro dela que se formava como a relva mesmo em meio ao asfalto. Este lugar talvez fosse rejeitado, mas não por elas. A casa, em sua deterioração, guardava a promessa de uma nova história. Com um movimento firme, ela respirou fundo e deu mais um passo adiante, decidida a abrir as portas da esperança onde antes só havia sombras. Nesse novo lar, onde tudo parecia tão sombrio, uma luz começou a surgir. Um recomeço a aguardava, embora ainda permanecesse envolta em incertezas. E mesmo que os desafios fossem imensos, ela se sentia viva novamente. Nos dias que se seguiram à mudança, Lara lutou para encontrar seu lugar naquele novo espaço, que de alguma forma já começava a se sentir parte dela. A casa exigia reparos constantes, e a cada novo dia uma nova batalha. A água do encanamento insistia em pingar no silêncio desgastado da cozinha, lembrando-a de que muitas coisas ali precisavam de cuidado, assim como ela e Miguel. Enquanto lutava para consertar as pequenas coisas, Lara começou a perceber que o verdadeiro conserto a ser feito era internamente. Em meio às tarefas diárias, Miguel frequentemente a surpreendia com seus pedidos de atenção
e interações espontâneas. Mamãe, você consegue me ajudar a construir um forte? A pergunta não apenas a tirava da realidade pesada em que estava mergulhada, mas também a fazia sorrir no reflexo puro de um amor incondicional que vinha de seu filho. Ela se via tentada a perguntar se tinham materiais suficientes, mas a ideia de construir algo bonito com Miguel parecia melhor do que qualquer preocupação. Naquela tarde, enquanto organizavam cobertores velhos e móveis que, de alguma forma, haviam se tornado parte daquele caos, lar e forte se misturaram em um só. Miguel se deitou sobre as almofadas, os olhos brilhando de empolgação. "Olha, mamãe, nós temos um castelo!" ele exclamou, como se o pior do mundo não pudesse alcançá-los ali. Lara sorriu, sentindo a criatividade do pequeno transformá-la. Esse momento a tirou do burburinho interior que insistia em lhe dizer que elas estavam sozinhas em um lugar que parecia querer engolir suas esperanças. Porém, a alegria era fugaz. Quando a noite chegava, o calor do dia se esvaía e a solidão se tornava palpável, como um cobertor pesado sobre seus ombros. Ao colocar Miguel na cama, o silêncio preenchia os espaços e o vento uivava nas frestas da janela. Lara olhava para o menino, pequeno e protegido em meio à escuridão. "Amanhã vai ser um dia melhor", ela sussurrou, mesmo sem saber se acreditava nas próprias palavras. O cheiro forte do mofo persistia, como uma lembrança constante dos desafios que ainda estavam por vir. Lara se esforçou para criar um ambiente acolhedor para Miguel, mas a realidade ainda a intimidava. Muitas vezes, as lágrimas estavam prestes a escorrem quando se via diante do espelho, pensando em como chegar até ali. Em dias piores, ela se questionava se estava fazendo a coisa certa em permanecer naquele lugar distante de tudo e de todos. Em um momento de fragilidade, Lara decidiu dar a volta por cima. Um dia, ao acordar, e depois do café da manhã simples, decidiu que aquele dia seria diferente. Vestiu-se com um sorriso e chamou Miguel. "Vamos limpar a casa juntos?" O olhar confuso dele se iluminou e, em segundos, estavam empurrando móveis, retirando a poeira enquanto jogavam conversa fora sobre como encontrariam um tesouro escondido entre as paredes. No fundo, cada movimento parecia uma forma de terapia, uma maneira de curar as feridas invisíveis que a casa ainda impunha. Com esforço e risadas, a casa começou a se transformar novamente. O relógio marcava as horas, e Lara percebeu que, mesmo que todos os fantasmas do passado a seguissem, um laço mágico se formava a cada risada de Miguel. À medida que arrumavam, ela sentia a sensação de pertencimento lentamente crescer. Apesar de todo o medo e a ansiedade, havia também espaço para amor e esperança. Enquanto a poeira dançava sob a luz do sol que finalmente penetrava as janelas, Lara sentiu que, de alguma forma, aquelas paredes também estavam começando a mudar. A casa, antes repleta de incertezas, começava a murmurar histórias de renovação e força, e Lara se preparava para escrever seu próximo capítulo. Não sabiam o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa. Juntas elas enfrentariam cada desafio, e isso deveria ser suficiente. O sol começava a despontar com mais frequência, e as manhãs na casa, antes sombrias, ganhavam uma nova luz. Lara sentia que o ambiente ao redor refletia uma renovação, como se as paredes quisessem abraçá-las em um gesto de acolhimento. A pequena cozinha, ainda cheia de imperfeições, começava a exibir o sabor de um lar onde risos e histórias se entrelaçavam. Uma manhã, enquanto preparava o café, Miguel entrou animado, arrastando seu cobertor como uma capa de super-herói. "Mamãe, hoje quero ser o explorador mais valente do mundo." Ele pudeu-se em uma pose que fazia o próprio coração dela derreter. Lara olhou para o menino, não sabia se poderia ser tão destemida quanto ele. "E o que vamos explorar, explorador?" indagou, já se encantando com o brilho nos olhos dele. "Vamos encontrar tesouros no sótão. Pode ter algo incrível lá." Miguel falou com tanta convicção que Lara não pôde resistir. Um nó de ansiedade se formou em seu peito, mas a ousadia do filho era contagiante. Juntas, os dois subiram as escadas rangentes e a hesitação de Lara se esvaía a cada passo.
O sótão, como um guardar cromético de histórias esquecidas, estava coberto de poeira, mas também de promessas. Lara puxou a tampa de uma caixa antiga em um canto e, ao abri-la, a luz filtrada pela janela iluminou objetos que exibiam a patina do tempo. Havia brinquedos de infância, fotos em preto e branco e cartas empoeiradas. Miguel alcançou uma boneca com um vestido desbotado e a expressão de alegria em seu rosto fez o coração de Lara aquecer. O que antes era apenas um lugar de desespero, agora parecia respiração. "Mamãe, olha, essa boneca é muito bonita, posso ficar com ela?" Miguel exclamou, segurando o objeto com tanto carinho que Lara não teve como negar. Naquele instante, ela percebeu que a casa guardava peças não apenas da vida de quem já havia vivido ali, mas também do futuro que estavam construindo juntas. Aquele pequeno tesouro trouxe à tona algo que, até então, permanecia escondido: a esperança. Enquanto reviravam as caixas, Lara compartilhava breves histórias sobre as roupas e os brinquedos, entrelaçando a história do passado à nova vida que estavam criando. Miguel ouvia com atenção, seus olhos refletindo admiração e curiosidade. "Você era uma criança assim também, mamãe?" ele perguntou, quase em um sussurro. "Sim, meu amor. Eu também brinquei e explorei, como você faz agora", respondeu, com um sorriso no rosto que se sentia como um raio de sol. Mas os desafios da vida não se faziam ausentes, apenas por causa da alegria que o sótão proporcionava. À medida que os dias avançavam, Lara notou olhares estranhos vindos da vizinhança. Comentários sussurrados das pessoas que passavam pela casa e espias de quem a conhecia. Sentia a presença de críticas embaraçosas a cada esquina. O bairro estava impregnado de um passado de desconfiança, e ela não estava certa se conseguiria deixar esse peso para trás. Em uma manhã, Lara se aventurou pela primeira vez a visitar a mercearia do bairro. Ao entrar, a sensação era de estranhamento. O cheiro de produtos frescos misturado ao café a deixava um pouco mais confiante. Com Miguel ao seu lado, escolher alguns alimentos se tornava uma atividade lúdica. Mas enquanto ela tentava interagir com a atendente, que a olhava de forma relutante, uma mulher ao fundo comentou: "Olha lá a mãe solteira da casa velha. Estão achando que vão se fazer de família?" Aquelas palavras cravaram-se como facas em seu coração. O mundo lá fora ainda não a aceitava. Lara respirou fundo, ignorando a dor da rejeição, mas sentindo a necessidade de proteger seu filho daquela negatividade. Sorrindo ao pequeno que ainda brincava entre os corredores, ela decidiu que, apesar do que os outros pensassem, ela faria daquelas paredes um lugar seguro. Miguel a olhou com curiosidade, sem entender o que se passava, mas sentindo a mudança de clima. Assim que voltaram para casa, Lara mergulhou na rotina, tentando encontrar conforto em pequenas coisas. À tarde, enquanto Miguel desenhava no chão com os lápis de cor que havia encontrado no sótão, Lara se sentou ao seu lado e refletiu sobre o que realmente importava. Os olhares da vizinhança poderiam pesar, mas o amor por Miguel era mais forte. E no fundo, a casa que pareciam desprezar era um lar que garantiu a ambos um novo começo. "Vamos fazer um desenho juntos, Miguel?" perguntou, puxando um papel nas suas mãos. Era momento de criar algo novo, uma obra que representasse a nova vida que estavam construindo. Aquele dia marcava o início de uma jornada, não apenas para Lara, mas também para Miguel. Ela percebeu que era nas pequenas coisas que encontrava força e conforto, e que aquela casa, seu lar, guardava mais do que segredos e memórias. Abrigava também a promessa de dias melhores. Os dias se passaram, e enquanto Lara tentava se fixar em sua nova rotina, as memórias do passado começaram a ressurgir. As lembranças da vida anterior, onde sente-se segura e apoiada, contrastavam com a nova realidade repleta de solidão e incertezas. Uma tarde, ao olhar para Miguel brincando no quintal, a imagem de seu ex-marido invadiu sua mente. Ele sorriu de um jeito que fazia seu coração bater mais rápido. Lembranças dela, sussurrando um "eu te amo" no dia do casamento, agora pareciam ecoar com uma ironia amarga. Havia um tempo em que Lara também era vista como mais do que uma mãe solteira. Ela tinha sonhos, planos, até o dia em que tudo desmoronou sob o peso da traição, do abandono.
As risadas alegres nas festas da vizinhança se transformaram em silêncios ensurdecedores. E os olhares de pena foram ensaiados naquelas reuniões. Lara se lembrou do dia em que tudo mudou para ela, como se fosse um filme em câmera lenta. Gritos, lágrimas, a decisão de que não podia mais viver assim. O dia em que decidiu deixar tudo para trás ainda estava fresco na memória. O desespero, a sensação de estar perdendo tudo o que amava. Ao acolher Miguel em seus braços, Lara sentiu que precisava buscar um novo começo, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido sozinha. As lembranças agora eram um turbilhão, e no meio desse caos emocional, Lara decidiu que não poderia se deixar aprisionar por essa dor. Ela olhou para Miguel, fazendo um castelo de areia no pequeno quintal, a única conexão que tinham com o mundo ao ar livre. A alegria do menino a inspirava, e Lara fez uma promessa silenciosa. Não deixaria que o passado moldasse o futuro deles. Volta e meia, a dor penetrava sua rotina. Lembrou-se do olhar de reprovação da mulher na mercearia e de como essa atitude reforçava sua insegurança. Ela se perguntava se conseguiria, de fato, reescrever a narrativa de sua vida. E se elas nunca me aceitarem? A dúvida assombrava suas noites. Na noite seguinte, junto à luz fraca de uma lamparina, Lara se lembrou de algo mais. Seus avós, sempre a encorajando a lutar, haviam deixado algumas heranças para ela e que, na época, pareciam só um fardo. Assim, Lara decidiu explorar a casa, em busca de respostas ou, quem sabe, de um tesouro oculto que pudesse ajudá-la. A ideia de que poderia haver algo valioso ali, alguma pista, a motivou. Ao começar a revirar as coisas no sótão novamente, um diário antigo chamou sua atenção. A capa era de couro desgastada, e ao abrir, a caligrafia desbotada das páginas revelava anotações de sua avó. Era um bloco de memórias que falava sobre sonhos, amor e superação. À medida que lia, a história de sua avó a envolvia como um abraço acolhedor, e Lara pôde sentir as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Passamos por momentos difíceis, minha querida, uma anotação dizia. Mas lembre-se, é na perda que encontramos força. Aquelas palavras atravessavam o tempo e ressoavam sua verdade. Lara percebeu que, mesmo diante de dor e rejeição, sua avó havia encontrado determinação para seguir em frente. Continuando a ler. Cada palavra escrita no diário acendeu em Lara uma chama de confiança. Sou Aline Gomes, e aqui estou eu para lutar. Ela, sem dúvida, era uma continuation da história de sua avó, e por várias vezes se viu perdendo-se em lembrar da mulher forte que ela queria se tornar. Para Miguel, ela prometeu fazer o melhor, não importando o que os outros pensassem. Nos dias seguintes, os esforços de Lara se concentraram em transformar o passado e as memórias de sua avó em motivação. A batalha interna com seus medos ainda continuava, mas a energia do novo começo começou a fluir dentro dela. A casa, uma vez desprezada, agora estava se transformando em um lar. As paredes pareciam ter cor novamente, e a pequena entrada já não era uma barreira para a luz que entrava. Lara começou a convidar os vizinhos para um lanche simples, tentando abrir uma ponte ao invés de se sentir isolada. Convidou uma mulher que muitas vezes a observava, uma senhora de cabelos grisalhos e riso fácil. Seu nome era Dona Neide. Ao receber o gesto inicial, a senhora trouxe um bolo de cenoura feito com muito carinho, e a nova conexão começou a ganhar vida, como se as raízes da amizade fossem plantadas no solo fértil das duas histórias. Em meio a boa comida e risos, Lara e Miguel descobriram que Dona Neide tinha uma história extraordinária de superação, assim como a dela. O encontro, repleto de relatos sobre otimismo e desafios, fez Lara se sentir viva, e um nó de esperança começou a desfazer as amarras que aprendiam a sua história de solidão. Após mais algumas visitas e diálogos despretensiosos, Lara teve certeza de que poderia reconstruir não apenas sua vida, mas também conectar-se com a nova comunidade. Os olhares que antes eram duvidosos, agora começaram a se transformar em sorrisos acolhedores, e a presença de Miguel ajudou a dissolver qualquer insegurança que ainda pudesse pairar no ar. Com o tempo,
Aquelas paredes que antes ouviam apenas lembranças tristes, agora testemunhavam a construção de uma nova vida. Lara começou a ver a casa como um espaço de celebração. O lugar de dor e abandono se tornou um símbolo de resiliência e renovação, ocupando um espaço especial em seu coração. E em uma tarde ensolarada, enquanto Miguel corria pelo quintal, Lara sorriu ao perceber que a redescoberta de sua história estava apenas começando. Ela ainda carregava cicatrizes, mas já não se sentia sozinha. Agora, com amigos, com um lar e uma história de superação, Lara finalmente compreendia que o peso do passado poderia ser transformado em combustível para o futuro. Nos dias que se seguiram, Lara começou a notar que a sensação de pertencimento que havia conquistado não era compartilhada por todos. Em uma manhã ensolarada, ao decidir dar uma volta até a padaria do bairro com Miguel, uma onda de insegurança a atingiu. O caminho estava repleto de olhares furtivos e sussurros. A presença de sua história se tornava evidente, e as palavras cortantes que havia ouvido ecoavam em sua mente. Passando pelo grupo de mulheres que costumava se reunir na calçada, Lara sentiu uma tensão no ar. Embora algumas a cumprimentassem, outras trocavam comentários indiscretos. "Olha só, a mãe da casa velha", um deles disse em um tom repleto de ironia. O coração de Lara disparou e por um momento ela hesitou, mas a força que construiu com Miguel não poderia ser abalada por tudo aquilo. Mas, seguindo em frente, decidiu que a única forma de desafiar o preconceito era continuar se conectando com sua nova comunidade. Logo, Lara planejou uma pequena celebração para o Dia das Mães. Queria reunir as mulheres do bairro e mostrar que era mais do que um rótulo. Miguel a ajudou a preparar doces, desenhando cartazes com mensagens cheias de amor, como "As mães nos ensinam a crescer". A energia da empolgação entre eles era contagiante. No dia do evento, Lara estava nervosa, mas esperançosa. Decidiu decorar o quintal com flores do jardim, preparando um lanche simples, mas afetuoso. À medida que as mães da vizinhança chegavam, sorrisos e conversas começaram a preencher o ar. Entretanto, o clima ficou tenso quando uma das mulheres, que havia se mostrado hostil antes, fez um comentário maldoso durante a celebração. "É bonito ver mães tentando fazer o melhor, não é?" A sensação de desânimo a tomou, mas Dona Neide, percebendo, segurou seu braço gentilmente. Lara respirou fundo, decidida a não recuar. Com firmeza respondeu: "A vida pode ser dura, mas o amor por nossos filhos sempre encontra um jeito de brilhar." As palavras dela ecoaram no ar, e as outras mães começaram a olhar umas para as outras, percebendo que a força dela era real, uma luz que não poderia ser apagada por palavras venenosas. O evento seguiu, e as conversas foram se desdobrando em risadas, fortalecendo laços invisíveis de amizade. Lara, em meio ao calor dos sorrisos, sentiu que aquelas paredes agora estavam guardando histórias de aceitação e reconhecimento, criando um espaço seguro. Com o passar da noite, enquanto observava Miguel brincando com outras crianças, Lara sentiu seu peito aquecer. As memórias de dificuldade e dor começaram a se dissipar, substituídas por uma nova narrativa, um novo lar repleto de amor e superação. E ali, naquela mesa, cercada pela alegria que cultivou, Lara finalmente compreendeu que o passado não poderia mais definir quem ela era. Cada olhar, cada sorriso que recebeu naquela tarde representava uma nova esperança. Não apenas para ela, mas para Miguel, que tinha diante de si uma comunidade e um futuro que se desenhava com cores vibrantes. E assim, com o coração cheio de gratidão e força, Lara estava pronta para continuar escrevendo a própria história. Após a celebração, Lara sentiu sua vida se transformando de maneira sutil, mas significativa. O calor dos sorrisos e das histórias compartilhadas havia dissolvido algumas das barreiras invisíveis que a separavam de seus vizinhos. Mas como uma névoa, a dúvida ainda pairava sobre seu futuro. Enquanto Miguel se divertia no quintal, brincando de esconde-esconde com as crianças da vizinhança, Lara se viu diante de uma decisão íntima e delicada. Ela lembrava da casa que havia herdado, um imóvel que todos viam como uma maldição, um espaço que representava a solidão e o descaso. Mas agora,
Com seu novo olhar, ela começava a imaginar o lugar sob uma nova luz. O espaço que outrora lhe parecia opressor estava gradualmente se tornando uma extensão de sua própria história. Naquela manhã, decidiu que era hora de confrontar a realidade. Enquanto as crianças brincavam, Lara caminhou para a entrada da casa. Assim que abriu a porta, um cheiro de mofo e lembranças antigas invadiu suas narinas. Ela respirou fundo, deixando aquela aragem pesada entrar, mais determinada a não se deixar abalar. O lugar precisava de amor, de vida, assim como ela. Com cada passo, o eco de sua determinação ressoava pelas paredes. É hora de mudar isso, sussurrou para si mesma, sentindo que a própria casa esperava ansiosamente por sua intervenção. Lara começou a limpar. Com uma vassoura, varreu o chão, coletando pequenos detritos de um passado que não queria mais carregar. O suor escorria por seu rosto, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio, como se cada movimento estivesse liberando não apenas a sujeira, mas também suas angústias. Enquanto organizava as coisas, encontrou objetos esquecidos, brinquedos quebrados, livros empoeirados e algumas molduras que nem se lembrava que existiam. Um deles era uma foto antiga da casa, antes de seus dias de abandono repleta de vida. O sorriso dos antigos proprietários parecia gritar por renovação. A imagem deixou Lara pensativa. Essa casa tinha histórias para contar, memórias perdidas que poderiam ser resgatadas. Assim, decisões foram surgindo lentamente. Ao invés de correr da herança que tinha, por que não transformar aquele lugar em um lar, um espaço onde pudesse acolher não apenas a si mesma, mas também aqueles que a cercavam? A ideia de abrir as portas para a comunidade, de fazer da casa um centro de encontros e trocas, começou a parecer não apenas viável, mas essencial. Naquela tarde, enquanto a luz do sol começava a desaparecer, Lara sentiu uma fúria criativa crescendo dentro dela. Começou a planejar como poderia reformar a casa, uma sala por vez, misturando memórias ao novo. Os próprios vizinhos poderiam ajudar, e a casa poderia ser não apenas uma construção, mas um símbolo de união. Com as mãos sujas de cal e o coração acelerado, decidiu que não apenas ocuparia aquele lugar, mas que o transformaria. Assim, Lara começou a delinear o que seria um projeto que iria além de si mesma, um espaço onde a comunidade poderia se reunir, compartilhar e aprender. As paredes frias, que antes eram apenas testemunhas de dor, agora começavam a aquecer com a ideia de acolhimento. Lara sabia que os desafios viriam, mas a esperança que carregava era mais poderosa do que qualquer obstáculo. Com Miguel ao seu lado, não apenas como testemunha, mas como um co-criador de um novo lar, a jornada estava apenas começando. E com essa determinação firme, Lara estava pronta para dar o próximo passo. Os dias passaram como um sonho silencioso, repletos de pequenas tarefas e grandes descobertas. A ideia de transformar a velha casa em um lar vibrante estava se solidificando na mente de Lara, e a visão dos momentos que poderia criar ali a mantinha acordada durante a noite. Com Miguel ao seu lado, eles começaram a planejar como poderiam revitalizar o espaço. No final da semana, estava decidido. Lara convocou os vizinhos para uma reunião. Convidou todos os que participou da celebração anterior, e mesmo aqueles que pareciam mais distantes. Era o momento de construir pontes. Queria que todos se sentissem parte dessa nova história. Com as mãos sujas de tintas e novos papéis de parede, preparou um cartaz colorido no portão, anunciando que o dia de transformação começaria. O sentimento de expectativa a envolveu quando ela viu algumas das mães se aproximando. Um misto de curiosidade e receio presentes nos rostos delas. Sentaram-se no quintal, onde Lara havia preparado um lanche simples e acolhedor. Cada sorriso trocado construía um pouco mais de confiança, como se a antiga desconfiança fosse lentamente substituída pela esperança. Essa casa precisa de vidas novas, e eu não quero fazer isso sozinha, Lara começou, usando um tom de voz animado e convidativo. As respostas variaram de hesitação a empolgação, mas, ao final,
A ideia começou a se concretizar. As reuniões se tornaram semanais e logo ganharam uma rotina. Enquanto Lara organizava os horários, Miguel começou a criar um mural para registrar as ideias e atividades. As paredes da casa passaram a ser preenchidas com desenhos, fotos e mensagens positivas. O escopo do projeto foi crescendo e Lara percebeu que cada espaço poderia ser ocupado com amor e criatividade. Um dos primeiros lugares que decidiram reformar foi a sala de estar. As janelas encardidas mal deixavam a luz entrar, e as paredes descascadas pareciam contar uma história de abandono. Mas sob todo aquele desgaste, Lara viu potencial. Com a ajuda das mulheres do bairro, começaram a pintar as paredes de um amarelo suave, que refletia a luz do sol. Para cada galão de tinta, havia risos e músicas que ecoavam, como uma sinfonia de esperança. Enquanto trabalhavam, conversas fluíam, histórias eram compartilhadas e risadas se tornaram aliadas. Dona Neide contou sobre sua juventude, aventuras e desafios. As mulheres começaram a se distrair da solidão que muitas carregavam. O ambiente, repleto de pincéis e trapos, parecia se encher de vida, como se a própria casa estivesse agradecendo por todo aquele carinho. O cheiro da tinta nova, misturado ao aroma dos quitutes feitos por elas, era inconfundível. A antiga sala de estar começava a ganhar uma atmosfera diferente, pulsando com energia e acolhimento. A cada pincelada, Lara sentia que não estava apenas embelezando um espaço vazio, mas reconstruindo uma parte de si mesma. Ainda assim, um aspecto do projeto não podia ser ignorado: o pequeno túnel que levava ao porão. Havia algo nesse lugar que sempre a intrigara, como um fragmento do passado que sussurrava para ser descoberto. No entanto, o medo de reviver as memórias sombrias que permeavam aqueles 4 cantos a fazia hesitar. Enquanto as mulheres se dedicavam à sala, Lara não conseguia deixar de sentir os olhos do túnel fitando-a, como se o chamasse para um confronto necessário. Por vários dias, ele se manteve ali, como uma sombra no canto da sua mente. Lara sabia que precisaria enfrentá-lo eventualmente, mas o pensamento a paralisava. Suas inseguranças pareciam dançar ao redor, disfarçadas de sombras, mas a transformação da sala trouxe um pouco mais de coragem, e Lara começou a se perguntar se não seria a hora de descobrir o que aquele lugar guardava. Naquela tarde ensolarada, enquanto observava as mulheres se divertindo e Miguel brincando no quintal, sua mente começou a traçar o paralelo entre o que faziam e o que poderia se revelar no porão. Se aquelas paredes velhas podiam renascer, por que não o lugar mais obscuro também? A luz que entrava pelas janelas era uma promessa de que mesmo espaços esquecidos podiam ser iluminados novamente. Determinada, Lara decidiu que o projeto de reforma não terminaria na sala. No fundo, o que a antiga casa realmente queria era se despir das lembranças pesadas e se abrir para a possibilidade de um futuro mais leve. Com essa nova perspectiva, Lara estava pronta para dar outro passo, não apenas em direção à transformação física da casa, mas também na busca de uma verdade que ela sabia que precisava encarar. Com um coração pulsante e determinado, ela decidiu que, ao terminar a sala, mergulharia no túnel e descobriria o que era necessário resgatar. O futuro se desenhava à sua frente e, com Miguel ao seu lado, a jornada estava prestes a se desdobrar em novos caminhos. A sala de estar, agora adornada com cores vibrantes e sorrisos embalados pela nova vida, era um reflexo do que estava ressurgindo dentro de Lara. A alegria e a união com os vizinhos pulsavam nas paredes pintadas enquanto Miguel corria ali, envolto no calor daquela transformadora atmosfera. Mas, apesar da luz que iluminava a casa, o pensamento do túnel permanecia como um eco distante na mente de Lara, murmurando promessas de descoberta. Após uma semana intensa de trabalho, Lara finalmente decidiu que era hora de enfrentar o que estava oculto. Naquela manhã, enquanto o sol ainda se levantava e a casa acordava tímida, Lara decidiu que o túnel não poderia esperar mais. Com um suspiro profundo e as mãos um pouco trêmulas, ela desceu os degraus que levavam ao porão, as paredes frias transmitindo uma sensação de velhice que ecoava por todo o espaço. O ar era denso e cheio de poeira,
como se estivesse guardando segredos por muito tempo. Lara acendeu uma lanterna e a luz amarelada dançou nas sombras. O ambiente estava cheio de caixas cobertas por um manto de teias de aranha. O silêncio era quase palpável, e cada passo na madeira rangente parecia um lembrete de que ali havia vida. Uma vida que ela tinha se esforçado tanto para deixar para trás. Ela começou a vasculhar as caixas, encontrando objetos que pertenciam a quem estivera ali antes. Livros amarelados, utensílios antigos e até mesmo fotos em preto e branco que pareciam capturar sorrisos e momentos de um passado que a havia moldado. Porém, no fundo do porão, um baú de madeira pesado chamou sua atenção. A poeira o envolvia como um veludo e algo em sua presença a magnetizava. Com cuidado, Lara se aproximou e, hesitante, abriu a tampa do baú. Dentro, encontrou cartas amareladas, envoltas em um laço de seda desbotada. Elas estavam escritas à mão, com uma caligrafia delicada que exalava carinho. Ao desenrolar uma delas, percebeu que eram mensagens de amor, trocadas entre um casal. Cada palavra transbordava emoção e saudade, uma conexão profunda que aquecia seu coração ao mesmo tempo que despertava uma onda de nostalgia. Ali estavam as histórias que nunca tivera a chance de conhecer. Enquanto lia as cartas, algo dentro dela começou a se rearranjar. As inseguranças, que antes pareciam como sombras opressivas, eram agora ofuscadas pela força dessas memoráveis histórias. Lara respirou fundo, sentindo que, em algum nível, ela não estava tão longe daquelas cartas. Assim como aquelas pessoas, ela também havia amado e perdido, construindo muralhas ao redor de si mesma. Depois de examinar o conteúdo do baú, encontrou algo mais. Uma pequena caixa de música. Com um toque suave, começou a girá-la e uma melodia suave preencheu o ar. O som ecoava entre as paredes do porão, ressoando como uma canção de esperança, quase como se aquele lugar estivesse cantando seu retorno à vida. Lara sorriu e uma onda de alívio a envolveu. A música não era apenas uma lembrança, mas um convite à suavidade, à alegria e à cura. No entanto, mesmo com a magia da música, outra camada de sua história incomodava. Ao fundo do baú, algo outro capturou seu olhar. Um pequeno diário, suas páginas desgastadas e um pouco rasgadas. Ao abri-lo, as palavras que ali estavam pareciam pulsar com uma intensidade vibrante. Mas o que tomou seu fôlego foi o que encontrou em uma página. Um nome que não esperava ver. Era o nome do seu pai. A revelação soou como um trovão em sua mente. As memórias de sua infância vagueavam, trazendo à tona tanto amor quanto dor. Ele sempre fora uma figura ausente, uma sombra que a perseguia. O diário continha anotações sobre sua vida, um testemunho de suas próprias lutas e sonhos. O peso da história familiar começou a se dispersar, como se, finalmente, ficasse claro que seus caminhos não eram tão separados assim. Lara percebeu que estava diante de uma bifurcação. Aquele túnel, antes visto como um espaço escuro e temeroso, era a passagem para um autoconhecimento profundo e uma reconciliação não apenas com seu passado, mas também consigo mesma. Para cada lembrança de dor, havia uma oportunidade de se libertar e escolher um novo caminho. Com o diário nas mãos e as cartas ao redor dela, Lara se viu não mais como uma mulher à deriva, mas como uma guardiã de memórias, uma coletora de histórias que mereciam ser contadas. Com cada respiração, a vida e a luz daquele porão lentamente foram se transformando. E, com um coração aberto e esperançosamente curioso, ela estava pronta para escrever o próximo capítulo de sua própria história. Após o momento revelador no porão, Lara sentiu que o ambiente ao redor havia mudado, como se as paredes do espaço, uma vez frias e opressivas, agora vibrassem com um novo significado. As descobertas, as cartas, o diário, a música suave, compunham um mosaico de sua história que se interlaçava com a de sua família. Aquela revelação não era apenas sobre o passado, mas uma chave que abria portas para um futuro mais autêntico. Enquanto voltava à superfície, sentia-se imersa em um mar de emoções. Ao subir os degraus, Miguel, com os olhinhos brilhantes, a aguardava no quintal, construindo castelos de areia com outras crianças.
Ele a observava com curiosidade, e Lara se deu conta de que precisava compartilhar um pedaço daquela descoberta com seu filho. Enquanto se aproximava dele, o calor da luz do sol tocava seu rosto, como se o universo estivesse aplaudindo suas conquistas. Oi, meu amor. Você não vai acreditar no que encontrei no porão, disse Lara, tentando conter um sorriso e a agitação dentro de si. O que, mãe? Miguel perguntou empolgado, enquanto parava de brincar, os dedinhos cobertos de areia. Um monte de cartas e um diário que eram do seu avô. Ele tinha muito a contar, Lara respondeu, sentindo a importância daquelas palavras enquanto as pronunciava. Acho que a gente pode descobrir um pouco mais sobre ele juntos. Miguel abriu um sorriso largo, mostrando um entusiasmo genuíno. Posso ajudar a ler? Ele parecia tão disposto e curioso, e esta era a primeira vez que Lara via aquele brilho no olhar dele ao falar sobre a família. Claro, nós vamos fazer isso juntos e talvez, quem sabe, criar nossas próprias histórias, Lara disse, tocando de leve o cabelo do filho, sentindo uma onda de amor e esperança. Nos dias que se seguiram, eles passaram horas no porão, Lara compartilhando as cartas e o diário com Miguel. Era uma troca rica em emoções, que preenchia não só o espaço físico, mas também o emocional. O pequeno escutava atentamente cada palavra que sua mãe falava, suas expressões mudando com as histórias que surgiam das páginas amareladas. Por meio das lembranças de seu avô, Lara começou a desenterrar as próprias histórias que nunca foram contadas. Miguel se encantava com as passagens do diário, especialmente as que falavam sobre os sonhos e aspirações do avô. Ele falava de suas visões de um futuro melhor, de sentimentos intensos e até das dores que experimentou. Essas memórias antes esquecidas estavam agora se entrelaçando com a vida de Lara e de Miguel, criando uma tapeçaria de amor, perda e esperança. Mas não demorou até que Lara percebesse que as cartas de amor não eram apenas bonitas, mas também uma janela para a vulnerabilidade de seu pai. Depois de muitos dias de leitura, um fio de tristeza começou a formar-se quando notou o tom melancólico que permeava algumas das suas anotações. Seu pai sonhara com uma vida diferente, uma vida que nunca pôde alcançar. A presença dele, que sempre fora uma sombra, agora era um espectro complexo que convidava à reflexão. Lara começou a ponderar sobre suas próprias escolhas, a vida que havia construído e suas relações. As cartas revelaram um homem que também havia enfrentado desafios ferozes, e a dor que a acompanhara por toda a vida agora tornava-se mais compreensível. Às vezes, ela se perguntava se a dor que havia carregado por tanto tempo tinha alguma conexão com a dor do pai. Essa intersecção de histórias era um mistério a ser explorado. Enquanto as semanas passavam, Lara decidiu que o diário e as cartas deveriam ver a luz do dia. Ela poderia compartilhar essas histórias com a comunidade que agora ocupava a casa e olhar para suas experiências não como um peso, mas como uma forma de conexão. Havia uma força na coletividade que ajudava a entender os próprios percursos. Uma noite, durante o jantar, ao redor de uma mesa cheia de pratos simples, Lara falou sobre a ideia de abrir um pequeno clube do livro no futuro. O primeiro livro, claro, seria o diário de seu pai, e todos seriam convidados para refletir e discutir sobre as histórias que construíram. Miguel mostrava-se entusiasmado, já animado com as possibilidades que aquela ideia poderia trazer. Quem sabe, mãe, a gente pode fazer do porão um lugar especial, não só para as nossas histórias, mas para as de todo mundo. Ele sugeriu, acentuando a alegria em seus olhos. Aquilo tocou o coração de Lara, despertando uma nova motivação dentro dela. Ela gostaria de ver não apenas as memórias sendo compartilhadas, mas também transformar a dor em aprendizado e libertação. O porão, antes um espaço de sombra, agora começava a ressoar como um espaço de luz e comunidade. Enquanto a casa ganhava vida com as histórias do passado, Lara sentia que o caminho em direção à aceitação e reconciliação tornava-se palpável. Em cada risada compartilhada, em cada relato ao redor da mesa, o eco do amor familiar passava a se tornar a ponte para as vivências que, até aquele momento, tinham ficado trancadas nas sombras do porão. E assim a jornada de Lara estava se desenrolando.
não apenas como uma busca de redescoberta pessoal, mas como um convite para aqueles ao seu redor se unirem na criação de um novo futuro, um espaço de amor e acolhimento, onde as vulnerabilidades poderiam finalmente encontrar segurança e compreensão. A ideia do Clube do Livro estava ganhando forma e a ansiedade de Lara aumentava dia após dia. A atmosfera dentro de casa, que antes estava permeada por tristeza e solidão, parecia agora vibrar com a expectativa. Durante as noites, iluminadas apenas pela luz suave de um abajur desgastado, ela se sentava com Miguel revisitando o diário do avô, enquanto a velha caixa de música tocava suas melodias nostálgicas ao fundo. Cada página virada revelava fragmentos de um passado que clamava por reconhecimento. Naquela terça-feira, Lara decidiu que era hora de convidar a comunidade para o primeiro encontro do clube. Ela fez cartazes coloridos, usando marcadores coloridos e envolvendo Miguel na tarefa. As palavras Clube do Livro, histórias de amor e superação, foram escritas com entusiasmo e a promessa de que as memórias de seu pai nos enriqueceriam. Miguel desenhou uma ilustração alegre ao lado do texto, cheia de vida e cores. Proporcionou um toque de inocência e esperança que tocou Lara profundamente. O dia do encontro finalmente chegou. Lara arrumou o porão de forma que ficasse aconchegante, organizando almofadas e criando um espaço acolhedor para os participantes. O cheiro de café fresco e bolo saindo do forno pairava no ar, uma tentativa deliberada de fazer todos se sentirem em casa. Miguel se ofereceu para ajudar, enquanto carregava alguns livros velhos, já acostumado a participar da rotina que envolvia aquela nova fase da vida. No início da tarde, as primeiras pessoas começaram a chegar. Lara as reconhecia da vizinhança e cada sorriso e gesto caloroso parecia desatar um nó no seu coração. Os rostos, embora um tanto hesitantes, estavam repletos de curiosidade. Ela sentia uma mistura de nervosismo e alegria ao mesmo tempo. Naquele momento, não apenas o porão se enchia de vida, mas a própria Lara também era consumida por um ânimo renovado. A voz que havia permanecido calada por tanto tempo agora ecoava com a intenção de ser ouvida. "Oi, pessoal, que bom que vocês vieram", Lara começou com um sorriso abrangente no rosto. "Estamos aqui para compartilhar histórias, não só do meu pai, mas as de cada um de vocês. Esse espaço é nosso, um lugar onde podemos aprender e nos apoiar." Enquanto a reunião avançava, Lara sentiu sua confiança crescer. As pessoas começaram a compartilhar fragmentos de suas vidas, histórias que lembravam suas próprias experiências e feridas. Um por um, eles foram contando, e à medida que cada um falava, as palavras pareciam criar uma nova conexão, entrelaçando vidas até então desconhecidas. Quando chegou a vez de Lara falar sobre o diário, seu coração palpitou. Pegou o caderno, lembrando-se de como se sentira ao lê-lo pela primeira vez. Com a voz um pouco trêmula, começou a contar sobre a vida de seu pai e as mãos que desenharam cada campo daquelas páginas. "O meu pai lutou muito. Ele sonhava com uma vida diferente e em alguns momentos eu o via se perder nas suas memórias. Mas eu entendo agora que isso fazia parte da sua jornada", disse Lara, olhando ao redor para cada rosto atento. "Acredito que, se as histórias dele puderem tocar alguém aqui, elas estarão cumprindo um propósito importante." Os olhos do público estavam fixos nela, e a atmosfera carregava um senso de comunidade que a aquecia. Um homem mais velho, que se apresentou como seu Jorge, decidiu compartilhar sua própria história, relutante no início, mas tomando coragem na medida em que a conversa fluía. Ele falou sobre como havia perdido sua esposa de forma repentina e como as lembranças dela se tornaram um peso. Um peso que ele decidiu compartilhar com os outros como um ato de liberdade. Conforme os relatos se desenrolavam, Lara notou que ela não estava sozinha em sua dor. Cada história trazia à tona a impermanência da vida, mas também a beleza de conectar-se com outros que passaram por vivências similares. E ao contrário do que ela pensava, as memórias de seu pai estavam se entrelaçando com todos ali, não como um fardo, mas como um fio de humanidade comum. Entre risos e lágrimas, o encontro foi ganhando vida. A conexão que se formava era palpável,
e à medida que as horas passavam, o porão tornou-se um espaço onde as sombras do passado se dissipavam. Ao invés de confrontar as lembranças dolorosas sozinha, Lara estava compartilhando essas experiências com um grupo que agora se tornava uma nova família, uma rede de apoio. À medida que a tarde se transformava em noite, com as estrelas começando a brilhar lá fora, Lara se sentia leve, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Olhando para Miguel, que agora fazia perguntas empolgantes aos adultos sobre as histórias que ouviu, ela percebeu que a história de seu pai acabara de se tornar um legado de amor, empatia e a coragem de enfrentar as próprias lembranças. Ao final do encontro, enquanto todos se levantavam para se despedir, um momento de calor tomou conta do espaço. As pessoas começaram a prometer que voltariam na próxima semana, e Lara, cheia de esperança, mal podia esperar por mais conversas, mais partilhas. Era, pois, um ciclo que se formava, uma nova narrativa sendo tecida, e ela estava no coração disso tudo. Os ecos das histórias compartilhadas se tornaram a base de algo novo. Não só um clube do livro, mas uma comunidade disposta a olhar para o passado e reconhecer seu lugar, ressignificando cada ferida em um passo rumo à cura. Lara estava finalmente começando a ver a verdadeira beleza que envolvia suas memórias. A possibilidade de construir algo vibrante e significativo a partir de tudo o que havia vivenciado. E quando a última pessoa saiu, um sorriso se formou em seus lábios. O porão agora estava preenchido não apenas pelas memórias do passado, mas também pela promessa de um futuro onde cada história, a dela, a de seu pai e a de cada um presente, ganhava novo significado em meio ao amor compartilhado. Com o sucesso do primeiro encontro ainda reverberando em sua mente, Lara acordou numa manhã fresca, sentindo uma transformação crescente dentro de si. O porão, atualmente um espaço de renovação e conexão, carregava uma luz nova, mas ao mesmo tempo uma sombra de insegurança a acompanhava. A conversa que compartilhara com a comunidade havia sido libertadora, mas o medo de expor suas fraquezas e a história de seu pai ainda a atormentava. Sentada à mesa com uma xícara de café quente, Lara refletia sobre o que discutiria no próximo encontro. O diário de seu pai continha não apenas memórias de amor, mas também revelações de suas lutas internas. Como poderia narrar isso sem se sentir vulnerável demais? O receio de que as pessoas a julgassem a deixava ansiosa. Em seu íntimo, sentia que uma verdade não compartilhada poderia prejudicar a construção daquela nova comunidade. Na noite anterior ao segundo encontro, enquanto o silêncio envolvia o porão, Lara decidiu reler o diário. As palavras de seu pai reverberaram em sua mente e tocaram seu coração. Uma frase em particular se destacou: "A verdade é a única carga que não deve ser carregada sozinha." Essa reflexão a fez perceber que compartilhar sua dor poderia se tornar um canal para outros também se abrirem e encontrarem alívio. Na manhã do novo encontro, uma nova determinação despertou nela. Com um mix de medo e coragem, Lara decidiu que seria honesta sobre suas vivências, não apenas com relação a seu pai, mas sobre sua própria trajetória. Ela se lembrou de que seu pai enfrentou turbulências e essas histórias mereciam ser contadas. Quando o encontro começou, Lara olhou para os rostos familiares e sentiu uma rede de apoio calorosa ao seu redor. Ao compartilhar suas memórias, a ausência, as feridas e suas inseguranças, percebeu que não estava sozinha. Ao contrário, ali estavam várias vidas que tocavam na mesma tecla de dor e amor, e o espaço se tornava um campo fértil para a cura. As histórias fluíam como um rio. Cada palavra compartilhada parecia amparar a outra, e Lara sentia que o peso de seus medos começava a se dissipar. O que era uma simples conversa sobre seu pai transformou-se em um ato de coragem coletiva. O diálogo abriu portas para uma vulnerabilidade profunda, onde as feridas de todos se entrelaçavam, formando um tecido de humanidade e compreensão. À medida que o encontro se desenrolava, Lara notou a mudança nos olhares em torno dela: simpatia, força e solidariedade. Ao finalizar sua fala, ela percebeu que não só tinha se libertado de seus medos,
mas também tinha inspirado outros a fazer o mesmo. Isso não era apenas um clube do livro. Era um espaço onde todos podiam ser autênticos, onde as histórias, mesmo as mais difíceis, encontravam um lar. Ao fim daquele encontro, Lara sentiu um calor que preenchia seu coração. A história de seu pai, que antes parecia apenas uma carga, agora era um elo poderoso, conectando não só a ela, mas a todos ao seu redor. O porão havia se tornado um refúgio de amor, resiliência e esperança, um testemunho de que, ao compartilhar nossas verdades, nos tornamos mais fortes e mais unidos. E assim, com cada interação, a nova comunidade que se formava ressoava com promessas de um futuro onde ninguém enfrentaria seus desafios sozinho. Os encontros no porão continuaram a florescer, trazendo pessoas de diversos cantos da comunidade. Lara sentia que o espaço se tornava uma extensão de sua própria casa, um refúgio onde o respeito e a empatia eram as bases. Quando cada pessoa compartilhava suas histórias, Lara percebia que estava plantando sementes de mudança tanto para si quanto para os outros. Mas o que parecia um momento perfeito, logo foi testado. A manhã de um novo encontro começou como qualquer outra, mas Lara não poderia imaginar que forças externas estavam prestes a abalar a harmonia que havia construído. Enquanto preparava o local e pensava nas histórias que poderiam ser compartilhadas, um barulho alto interrompeu seus pensamentos. Era uma voz brusca, e ao olhar pela janela, Lara avistou um grupo de vizinhos conversando de forma acalorada. Ao abrir a porta, sentiu uma mudança na atmosfera. Um vizinho, Roberto, conhecido por ser incisivo, parecia exaltado. "O que é isso que vocês estão fazendo aqui? Um clube do livro em um porão em vez de trabalhar como devem? Isso não faz sentido." As palavras dele ecoaram pelo espaço, como se as paredes estivessem absorvendo a tensão. Lara sentiu um aperto no peito. Ela sabia que a vulnerabilidade e a fragilidade estavam no centro daquele porão, e a hostilidade do vizinho fez com que um medo conhecido emergisse. "Vocês só estão se afundando em histórias tristes. Eu não vejo isso como solução para nada. É hora de encarar a realidade, não se esconder atrás de memórias." Roberto continuou. Sua expressão era uma mistura de desprezo e consternação. A sala, que antes estava cheia de sorrisos e acolhimento, ficou em silêncio, pairando sob a pressão daquelas palavras cortantes. Lara respirou fundo, reunindo coragem enquanto olhava para as expressões de seus amigos. Ela viu dúvida, hesitação e logo um lampejo de indignação. "Roberto, nós não estamos nos escondendo. Estamos enfrentando nossas verdades, aprendendo a nos apoiar. Isso é o que significa viver em comunidade", respondeu Lara, a voz firme, embora o coração pulsasse rápido. Era mais fácil viver numa bolha de ilusão, não é? Cada um escondido nas suas dores, em vez de lutar pela vida. O tom de Roberto era desdenhoso, como se quisesse desmantelar tudo o que fora construído. O clima era tenso, e Lara viu que alguns presentes, como Miguel, estavam confusos e preocupados. As conversas que encaravam o escuro estavam ali para serem iluminadas, mas agora pareciam ameaçadas por um horizonte de mistério e julgamento. Lara sabia que a batalha era não apenas contra as palavras de Roberto, mas contra o medo que essas palavras geravam. Foi então que, com a voz mais suave, uma mulher da comunidade, Ana, falou: "Roberto, não estamos apenas contando histórias tristes, estamos criando um espaço seguro para que possamos curar o que está quebrado dentro de nós. Essa é a realidade que estamos enfrentando e enfrentaremos juntos." A defesa dela ressoou no ar tenso, e a sala começou a se encher de murmúrios de concordância. Lara sentiu uma onda de esperança ao ver que não estava lutando sozinha. "Sim, é verdade. Estamos juntos nessa", disse outro participante, Walter, que começou a contar como a confiança que encontrara no grupo o ajudara a enfrentar traumas passados. O clima foi se transformando lentamente. A tensão, que antes era palpável, começou a se misturar com relatos de dor e superação. Roberto, ainda cético, não poderia ignorar a força com que a comunidade estava se defendendo. As histórias de cada um eram como um bálsamo que suavizava sua hostilidade. E enquanto mais testemunhos surgiam, a feição de Roberto começou a mudar,
ele estava visivelmente menos combativo, ouvindo com um ar de resignação. Ao encerrar aquele encontro, Lara percebeu que, mesmo com a oposição, as vozes mais silenciosas haviam se elevado e o porão tinha se fortalecido. Ela nutria a convicção de que o caminho da vulnerabilidade poderia levar à transformação, não apenas para ela, mas para todos os que se dispunham a compartilhar suas narrativas. No fim, Roberto se afastou menos reticente, e Lara percebeu que havia trazido mais do que uma discussão. Havia instigado um novo começo, tanto para ele quanto para a comunidade. Ali, as verdades eram, de fato, uma ponte para a empatia e não um muro de isolamento. O desafio de Roberto havia se tornado uma oportunidade de reforço comunitário, e o porão, mais do que um espaço físico, se tornara um símbolo de resistência, acolhimento e verdadeira transformação. Após o emocionante encontro, Lara despertou numa manhã ensolarada, sentindo uma mistura de leveza e apreensão. O impacto das palavras de Roberto ainda ressoava em sua mente. Aquela noite havia representado uma virada, mas e se ele decidisse voltar a ser hostil? A inquietação se instalava, mas também a determinação de que o próximo encontro seria um passo crucial. Enquanto preparava o café, observou Miguel meticuloso em seu desenho. A doçura da infância contrastava com os desafios enfrentados, e Lara se lembrou do motivo que a levava a lutar por um espaço seguro para eles. O ambiente precisava ser um refúgio, um lugar onde os pequenos pudessem vivenciar a esperança e a renovação. Logo, Lara foi ao mercado local e, enquanto caminhava, notou conversas a respeito do que acontecera no porão se espalhando entre os moradores. Algumas eram positivas, ressaltando a união nas histórias contadas, enquanto outras permaneciam céticas. Quando chegou ao mercado, encontrou Walter. Ele estava animado, comentando sobre essa nova onda community. Lara, você percebe como as coisas estão mudando? As pessoas estão mais abertas. Ainda insegura, Lara respondeu, sim, mas e se Roberto voltar como antes? O clima pode mudar rapidamente. Walter encorajou-a. Se você continuar a promover esses encontros, haverá espaço para que todos se abram, incluindo ele. O dia do novo encontro chegou rapidamente. Lara estava nervosa, preparando tudo em meio aos ecos de incerteza. No fundo, esperava que Roberto decidisse participar novamente. Conforme as pessoas chegavam, notou que a energia era diferente. Logo, uma onda de calor e acolhimento tomou conta do porão. Quando Roberto entrou, um silêncio instantâneo se fez presente. Lara segurou seu coração, lembrando do que tinha enfrentado. Desculpe por estar aqui de novo. Ele começou, agora com uma expressão mais calma. Eu quero entender e não ser uma causa de discórdia. Lara sentiu um misto de alívio e tensão. Ele estava ali, e esta era uma oportunidade. A jovem tomou a palavra. Roberto, o que estamos fazendo aqui é um ato de coragem. Cada um de nós é parte desse processo, e escutar só traz força. À medida que outros começaram a compartilhar suas histórias, Lara percebeu a transformação acontecendo. As vozes se erguiam como um coro, tomavam coragem e expunham a realidade de cada um, sendo as feridas não mais motivos de vergonha, mas sim elementos que uniam. A conversa no porão ganhava vida, impulsionada pela conexão entre as experiências de dor e superação. Os olhares de Roberto começaram a brilhar, e ele mostrava-se mais receptivo. Ao final do encontro, ele se levantou novamente. Quero pedir desculpas pelo que fui. Aqui, eu vejo como todos estão se esforçando para vir à luz. Isso é admirável e digno de respeito. Uma onda de aplausos envolveu Roberto e Lara sentiu que não estava sozinha nessa jornada. A mudança na sala foi palpável e o lugar se tornou um símbolo claro de acolhimento. O porão, um espaço que antes gerava insegurança, agora pulsava com energia de transformação. Os ecos de vozes que contavam histórias estavam sendo ouvidas, e essa conexão era forte. Enquanto as pessoas se despediam, Miguel se aproximou de Lara com uma expressão de curiosidade. Mamãe, as pessoas estão mudando. Você viu? E com um sorriso de confirmação, Lara percebeu que todo aquele processo valia a pena. As histórias não eram apenas fragmentos do passado. Elas estavam se entrelaçando para criar um novo futuro,
onde as feridas se transformavam em força e compaixão. Aquela noite, enquanto saíam do porão, Lara sentiu um profundo sentimento de realização. O caminho trilhado via muitas dificuldades, mas agora sabia que a vulnerabilidade poderia abrir portas, e seu desejo de criar um espaço onde todos se sentissem acolhidos estava começando a dar frutos. Ser parte dessa transformação não só ressignificava seu papel, mas afirmava que nem tudo estava perdido. Havia sim esperança em meio ao amor e à coletividade. A cada encontro que passava, o porão se tornava um espaço cada vez mais vibrante e acolhedor. Lara mal conseguia acreditar na transformação que ocorria diante de seus olhos. O murmurinho suave das conversas, o calor das risadas e as lágrimas compartilhadas agora eram parte da rotina. As histórias de vidas desgastadas ganhavam significado, revelando não apenas as dores, mas também a força que brotava delas. Naquela noite, enquanto o sol se punha, Lara acendeu algumas velas ao redor do porão. O ambiente estava aconchegante e a luz suave dançava nas paredes. Enquanto organizava as últimas coisas, Miguel a observava. "Mãe, podemos fazer mais encontros assim sempre?" perguntou ele com um brilho nos olhos. Surpresa, Lara se virou, sentindo uma onda de emoção. "Sim, meu amor. Isso é importante, muito importante." Ela percebeu que o pequeno já entendia que aquele espaço era mais do que um simples cômodo. Para ele e para muitos outros, era um lar para as verdades, um abrigo onde cada palavra contada era como um tijolo construindo algo novo e sólido. Os rostos conhecidos começaram a chegar, e as conversas nasciam rapidamente, como se alguma mágica estivesse acontecendo. Mais uma vez, havia compaixão por trás das trocas de olhares e sorrisos nervosos. O espaço estava cheio, e todos se acomodavam, prontos para compartilhar e ouvir. Nesta noite, Lara sabia que precisariam falar sobre um tema mais difícil: a esperança no meio das batalhas diárias. Quero que cada um pense sobre o que a esperança significa em sua vida. O que isso quer dizer para vocês, especialmente depois de tudo que vivemos? Disse Lara de pé, observando os rostos em sua volta. Os olhos de todos se fixaram nela. Era aquele momento de vulnerabilidade, onde cada um podia trazer à tona suas incertezas e medos, mas também a luz que encontravam mesmo em meio à escuridão. A primeira a falar foi Ana, que tinha compartilhado muitas histórias ao longo das semanas. "A esperança, para mim, é como uma luz no fim do túnel. Às vezes sinto que nunca vai chegar, mas cada vez que me reúno aqui com vocês, eu percebo que não estou sozinha nesse túnel. É uma jornada que fazemos juntos." Os outros assentiram em concordância, alguns murmurando palavras de apoio. À medida que mais participantes compartilharam, Lara pôde sentir a força da coletividade unindo suas vozes. O porão se tornava um espaço onde até mesmo o mais tímido poderia encontrar coragem. Quando chegou a vez de Roberto, a sala se silenciou. Ele tinha se tornado parte da comunidade, integrando-se aos encontros semanais. "Nunca imaginei que pudesse encontrar tanta esperança aqui. Havia dias em que eu me sentia tão perdido, tão isolado. Mas agora percebo que a esperança está nas pequenas coisas, no sorriso de um filho, na risada de um amigo. Estar aqui me faz querer lutar mais por tudo isso", disse ele, sua voz tremendo. As palavras dele ressoaram na sala e Lara sentiu o coração aquecer. Roberto havia se transformado não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Ele se despia de suas próprias camadas, revelando vulnerabilidades e sutilezas que faziam parte do humano. Todos estavam ali, dispostos a ouvir e, mais importante, a apoiar. Ao final daquela noite transformadora, Lara percebeu que o que começou como um simples encontro de histórias havia se tornado uma teia de conexões profundas entre todos ali. O porão, que anteriormente tinha sido um espaço de insegurança, agora pulsava como um símbolo de força, solidariedade e esperança. Miguel, ao lado dela, olhou para a sala cheia e disse: "Mãe, acho que estamos fazendo algo incrível." Lara sorriu e, com a mão no cabelo dele, respondeu: "Sim, meu amor. Estamos criando um lugar onde todos podem ser livres, um lugar onde histórias se entrelaçam em esperança.
Conforme as pessoas se despediam e saíam do porão, Lara se sentiu profundamente conectada. Havia um novo significado naquilo tudo. Elas não eram apenas uma coleção de experiências solitárias, mas vidas que se uniam e criavam um futuro diferente. Naquela noite, Lara subiu as escadas do porão com um novo senso de realização. Olhando ao redor, sentiu que haviam deixado as inseguranças e medos para trás. A luz que saía do porão agora iluminava não apenas o seu caminho, mas o de tantos outros. Quando as portas se fecharam, Lara olhou para Miguel e sussurrou: "Juntos, podemos fazer qualquer coisa." E ali, sob a imensidão do céu estrelado, ela compreendeu que o melhor estava por vir, não apenas para ela, mas para todos que haviam decidido embarcar nessa jornada de esperança, amor e comunidade. A vida tinha certeza que continuaria, repleta de novos começos e uma certeza inabalável de que, juntos, eram mais fortes.